Nós corremos um risco imenso hoje de basicamente ver o governo Lula fazendo uma coisa certa, o que nessa altura do campeonato seria quase que um milagre. Mas, pela boa graça, isso não aconteceu e a Polymarket foi proibida no Brasil junto com a Cauchy e outros mercados preditivos, mas não as bets. Pois é, se você vê aqui, o ministro da Fazenda afirmou que a desconformidade entre os mercados derivativos de eventos políticos e esportivos com a legislação brasileira sobre as apostas operadas pelas bets. Ou seja, basicamente proibiram o Polymarket falando que, olha, isso aqui tá muito perto de bet, a legislação brasileira não tá batendo muito bem, a gente vai proibir vocês. Será que o Polymarket foi proibido no Brasil por conta da popularidade do Lula estar caindo feito banana e isso ser refletido perfeitamente no mercado preditivo que nem a Polymarket? Caso você não saiba, Polymarket você pode basicamente apostar sobre qualquer um tipo de evento que vai acontecer, né? Se a França vai ter uma temperatura de 22 graus, como você vai ver, por exemplo, tinha gente fraudando isso para conseguir dinheiro, certo? Isso é um mercado de apostas, querendo ou não, a gente vai entrar na nuance disso, mas no fim das contas é uma aposta também. Você consegue ver muito bem que o Lula estava perdendo feiamente a popularidade dele, e isso é refletido aqui. Agora, o que eu achei muito estranho é que ele caiu para até 33, né, antes da decisão. E agora ele voltou para 39 depois da decisão de proibição. Não sei se tem algo acontecendo aqui, não vou levantar nenhum tipo de suspeita, mas eu acho muito interessante que você consegue ver a derrota da popularidade sendo refletida perfeitamente dentro do Polymarket e como que o Polymarket não pode ser legislado pelo TSE. Eles ficam irritados por isso, né? Toda pesquisa eleitoral tem que passar pela TSE, é um esquema bem rigoroso e, óbvio, tem muito controle ali. Então a gente tá vendo o governo Lula sangrando bastante, mas a gente vê esse sangramento de uma maneira muito mais exposta aqui dentro dessas pesquisas, enquanto as pesquisas que são divulgadas no Brasil sobre as eleições brasileiras, elas têm um certo nível de rigor e controle que às vezes pode fazer com que esses sangramentos não sejam tão bem demonstrados, digamos assim, dessa maneira. E ó, eles foram lá e proibiram. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Vocês acham que essa proibição tá valendo para todo mundo? Não. A princípio, iniciativas como a B3 da BTG, por meio da sua plataforma BTG Trends, não são afetadas pela resolução. O que é BTG Trends? É um mercado de previsão também. A BTG Pactual anunciou nesta sexta-feira, dia 27, o lançamento da BTG Trends, a plataforma que usa modelos probabilísticos para apoiar decisões de investimento. O lançamento aproxima um banco de uma tendência que ganhou notoriedade global nos últimos meses: comprar e vender contratos, cujo valor reflete a probabilidade de um evento ocorrer. Ok, a startup Cauchy, confundada pela Lara, opera como uma espécie de bolsa de eventos, no qual os investidores negociam contratos baseados na probabilidade de acontecimento. A única diferença pela qual a BTG não foi proibida no Brasil é porque ela simplesmente está aqui no Brasil e ela pode ser bem controladinha, bem apertadinha pelo governo brasileiro, enquanto a Polymarket é uma empresa que nem precisa necessariamente ter uma empresa aqui, né? E eles não precisam obedecer nada do Brasil, e isso, obviamente, incomoda o governo Lula. Se a gente for realmente argumentar se a Polymarket é um mercado de aposta ou não, a gente entra naquela discussão bem filosófica de o que é uma aposta, o que não é. Eu, antigamente, fazia bastante investimento no Forex. Você botava basicamente o seu investimento numa paridade entre uma moeda e outra moeda, e você via, assim, se aquela moeda valorizava mais, você estava passando a favor daquela moeda, você ganhava e tudo mais. Tinha um debate dentro do mercado Forex sobre se isso é uma aposta ou não. E eu cheguei no fim da conclusão de que, tipo, sim, isso é basicamente uma aposta, só que para nerds, certo? Basicamente, hoje em dia, na minha cabeça, tudo que é um investimento, né? Você botou dinheiro em alguma coisa esperando que ele vai te retornar mais dinheiro, que não, isso é uma espécie de aposta. Mas a gente tem apostas inteligentes, a gente tem aquelas apostas de nerds e a gente tem aquela aposta de gente burra, né? Que nem, por exemplo, o Tigrinho é uma aposta de burro. Eu nunca vou ser capaz de aceitar o fato de que as pessoas acham aceitável você fazer como hobby perder dinheiro. Que é basicamente isso. Casa de aposta é basicamente um feels good enquanto eu perco meu dinheiro. Você nunca sai de lá com mais do que você ganha, isso não existe. Estatisticamente a casa sempre ganha. Tem um jeito que eu acho bem esperto que as pessoas falam que a casa de aposta é o imposto do burro, que não sabe economia e que não sabe estatística. E é basicamente isso. Mas querendo ou não, eu que tava fazendo aposta no Forex, estava fazendo a mesma coisa, no fim das contas. Eu só tava colocando uma camada de dificuldade acima e perdendo meu dinheiro do mesmo jeito, certo? Eu não estava sendo muito inteligente do que as pessoas que fizeram apostas em bet. Agora, fosse eu munido de conhecimento, fosse eu uma pessoa que entende de leitura de gráfico de maneira aprofundada, que entende de economia, que entende do financeiro, eu acho que aí a gente poderia, né, ter uma conversa mais séria no que se diz em relação a isso.
O Polymarket por si só e esses outros sites de previsões têm muita brecha, porque se você for aqui, tem tudo que é tipo de previsão que você pode imaginar. Tem coisas sobre o Bitcoin, tem coisas sobre maconha, tem tudo, tem tudo. E você tem inclusive algumas coisas que você pode meio que fraudar, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma fraude que aconteceu e o DOJ, né, que é o Departamento da Justiça dos Estados Unidos, anunciou que uma pessoa, né, um soldado, basicamente conseguiu ganhar US$ 400 mil apostando US$ 30 mil na remoção do Maduro no Polymarket. Então, o que que aconteceu? Esse cara participou da operação e ele sabia qual dia que a extradição iria ocorrer. Ele foi lá e botou R$ 30 mil na extradição e ganhou o dinheiro dele, tirou, fez um pocketzinho do dinheiro dele. Agora, obviamente, esse cara foi pego, né? Aqui tem outro cara que foi pego e esse aqui é mais engraçado ainda. Esse cara pegou basicamente um secador de cabelo e ele pegou e apontou pra esse negocinho aqui. Se você for olhar, esse objeto aqui, ele mede a temperatura do ambiente, porque tinha uma aposta sobre a temperatura do lugar, né? E a temperatura de Paris era medida apenas por esse negocinho que era automaticamente atado à aposta. Agora, esse cara simplesmente teve a ideia genial de ir lá e controlar a temperatura manualmente. E ele foi pego fazendo isso. E agora esse negócio aqui tem um segurança, né? Mas você consegue ver quantas maneiras bizarras que você tem de burlar o sistema e de basicamente, né, você manipular a aposta a seu favor. Eu tenho um lado que me diz assim, libera todo esse tipo de aposta, deixa o pessoal apostar à vontade, deixa a galera gastar dinheiro, é imposto do burro, basicamente. Deixa o pessoal quebrar a cara. Ao mesmo tempo, eu reconheço que isso é um problema, e a gente já falou isso no meu vídeo antigo sobre apostas. É um problema bem sério quando você tem metade do Brasil gastando bilhões de reais com mercados de aposta, perdendo esse dinheiro e esse dinheiro não circulando aonde? No mercado. Aí as empresas fecham, né? Aí a gente não tem um mercado que tá bem aquecido, a gente não tem pessoas financiando casa porque eles estão endividados, a gente não tem pessoa comprando carro porque eles basicamente sujaram o nome pegando empréstimo pra gastar em bet. Então, eu tenho dois lados. Eu tenho o meu lado, tipo, libertário, que me diz, deixa os idiotas perderem dinheiro. E ao mesmo tempo eu tenho um lado autoritário que diz, cara, proíbe tudo antes que a galera comece a perder dinheiro demais. De qualquer maneira, Polymarket aqui no Brasil não é bem difundado, não é bem popular. E eu acho que essa proibição é exatamente por conta do fato de que o Lula está se enfraquecendo bastante e isso é refletido perfeitamente no Polymarket. Isso revela muito bem o playbook do PT, que é basicamente, bom, tá me prejudicando? Acha uma desculpa e proíbe. O problema disso é que a gente basicamente vê novamente um efeito Streisand. Tem mais gente apostando agora do que teria antes da proibição, porque ele foi proibido. Agora que ele foi proibido, tu pega um VPN e pronto, resolveu o problema. Isso é uma coisa que você não vai conseguir facilmente proibir, e quando você conseguir proibir, as pessoas vão ficar tão interessadas que elas vão tentar consumir mais desse. Então eu acredito que esse tipo de coisa não funciona muito bem, mostra muito bem o playbook, o modus operandi do PT, né? E mostra por que a gente tem que remover o PT com tanta urgência do poder.